quem canta, quem se prepara, viverá as promessas de Deus. Olhe quem canta e quem espera. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos entrando no ar com o programa Alimento da Fé para trazer ao seu coração uma palavra amiga, uma palavra de fé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração a palavra, trazendo o entendimento que você precisa para que você possa se levantar aonde você estiver. É o Espírito Santo quem nos ajuda a compreender a palavra. Não há como compreendermos a palavra do Senhor sem o Espírito Santo. E eu creio que Ele há de nos trazer o entendimento, de falar conosco, de nos fortalecer no nome do Senhor Jesus. Antes, nós vamos orar, colocar essa programação diante do Senhor, pedir que Ele nos tome nas mãos dEle, pedindo que Ele nos traga a sabedoria, que Ele ilumine os nossos olhos e se revele a cada um de nós. E eu tenho certeza que assim vai ser, para a glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos se for possível, aonde você estiver, liga o pensamento em Deus, vamos falar com o Pai. Nosso Deus e nosso amado e querido Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos em oração neste momento, diante do Senhor. Primeiro, para agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua presença, falando contigo, de podermos transmitir a Tua palavra, meu Deus, a todos, meu Pai, que estão nos assistindo neste momento. Obrigado, Senhor, por esta honra de poder representar o Teu reino. Também oro pedindo ao Senhor, Pai, que nos envolva com a Tua presença, que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos abra o entendimento. Espírito Santo, fale conosco, tenha total liberdade através desta programação para envolver todas estas pessoas e falar a cada coração de acordo com a necessidade de cada um. Nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, no nome de Jesus, e desde já nós Te agradecemos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, certamente o Espírito Santo já está envolvendo você. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Ele vai nos trazer o entendimento, como já disse anteriormente, e a bênção do Senhor vai alcançar você aonde você estiver, em nome de Jesus. Lembrando que você pode, no decorrer do programa, mandar o seu pedido de oração, escrever o nome dos seus familiares, dos seus parentes, falar do lugar aonde você está assistindo esse programa, e eu tenho certeza que o Senhor Ele vai alcançar você, Ele vai visitar você com a presença dEle e será muito abençoado para a glória do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, nós vamos acompanhar um testemunho e daqui a pouquinho, após esse testemunho, eu volto com a poderosa palavra de Deus. Vamos ao testemunho, já já eu volto. Eu senti uma dor, Essa dor, de repente, que estava forte, eu fui até o HGG e falei pro médico que eu estava sentindo uma dor. Então ele passou uma injeção para mim e mandou aguardar um pouco até a dor passar. E depois eu voltei, retornei à sala do médico. Ele perguntou para mim se a dor tinha passado. Eu falei, não, doutor, ela amenizou, ela não passou. Aí ele me pediu um exame de sangue. Como o exame ia demorar um bocadinho, eu peguei com meu esposo, saí e fui em casa. Essa saída minha em casa, depois me retornaram a ligação para me voltar que o exame estava pronto. Quando eu voltei lá, a doutora falou para mim que eu estava com a leucemia aguda e que eu tinha que ser internada imediatamente. Eu entrei em desespero, comecei a ficar nervosa, foi lá fora, chamou meu marido, conversou com ele, disse que estava muito avançado, então que eu teria que ser internado naquele dia mesmo para a gente poder começar o tratamento. Aí eu fui internada na beneficência. Aí então a gente chegamos lá na Benê, mamãe foi internada. Aí a doutora foi e fez um exame de novo para poder comprovar, poder ver se era leucemia ou não, poder comprovar. Aí a doutora fez um exame de sangue novamente, aí deu de novo leucemia. Aí tá, nisso ficamos lá no hospital internado. Aí depois ela ficou.
Aí depois ela ficou lá internada, fazendo exame de sangue. Sem contar que a dor que ela tava sentindo. Mamãe tava sentindo dor na coluna, né? Na costela, né? Aí ficou sentindo dor. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Aí ficamos lá, acho que uma semana. Aí a doutora pegou e falou que ia dar alta, gente, porque ela fez um exame que ia pro Rio. E foi pro Rio e ele ia demorar. Aí a doutora deu alta, ficamos em casa, acho que uns 3 dias, né? Um negócio desse. Ficamos em casa e depois retornamos para poder saber qual o resultado, para ver se era aquilo mesmo. Voltamos, aí deu de novo, a leucemia de novo. E nisso ficou, mamãe ficou internada, ia correria direto, a gente ficava indo no hospital direto. Ó, eu mesmo, quando estava sem dinheiro de passagem, na verdade eu estava sem dinheiro de passagem, eu ia de bicicleta. Porque eu deixava meu filho no colégio, minhas crianças, e ia correndo, porque a visita começa de meio-dia até as 2. Eu deixava as crianças no colégio 1 hora. Eu precisava estar lá até 2 horas. Então eu ia de bicicleta correndo, ia chovendo ou não, eu ia correndo de bicicleta, ia carregando a minha irmã de 11 anos, porque eu sei que se eu levasse Carol, de qualquer forma, eu ia tranquilizar a mamãe. Porque a preocupação dela, o medo dela, que ela achava que eu ia morrer, que ela estava com medo de morrer, era de Carol. Carol é? Carol é minha irmã mais nova. Aí eu falava assim, então eu tenho que carregar ela, né? Eu sei que se eu fosse levar ela, a mamãe ia ficar calma. Às vezes não dava nem pra mim e Carol entrar, porque eu ia de bicicleta, às vezes eu esquecia a corrente. Então eu fazia o quê? Eu falava, vai Carol, entra você, depois eu vou. Sendo que eu sabia que não ia dar tempo pra eu poder entrar. Mas eu sei que se ela visse mamãe visse ela, mamãe já ia ficar tranquila. A doutora sempre fazia exame, eu sempre atrás da doutora, ficava esperando a doutora vir no corredor. Eu nem sabia qual era a doutora. Aí eu perguntei à enfermeira, qual é a doutora? Eu preciso conversar com ela. Tava quase na hora de eu ir embora, pegar as crianças. Mas eu fiquei, eu preciso pegar a doutora, porque eu preciso saber, né, o que tá acontecendo, né. Aí consegui falar com a doutora foi e falou assim, olha, Elisete, sua mãe tá com leucemia mesmo. Aí eu falei, tá. Fiquei triste, fiquei triste chorando. Só que eu não podia mostrar pra mamãe que eu tava tão triste. Só que na verdade, mamãe acabava percebendo que eu tava triste. Porque meu semblante mudava. Eu tentava não passar, e o povo falava comigo, você não vai passar tristeza com sua mãe, não sei o quê. Mas cara, só eu ver a mamãe deitada, triste, se abatendo, reclamando de dor, aquilo ali meu coração cortava. Aí eu fui conversar com a doutora falou assim, ó, sua mãe tá com leucemia. Aí eu falei assim, mas qual leucemia? Ela falou assim, ó, tá aqui, a aguda e a crônica, não tá mostrando nitidamente qual das duas é. O que nós vamos fazer? Eu vou ficar com a sua mãe de novo, internada, até fazer um outro exame para poder confirmar. A minha mãe ficou mais uma semana internada, aí a gente voltamos, a doutora falou que ia fazer o da medula. Aí fez da medula, né? E mandou ir para casa e marcou a data para mim voltar. Quando eu estava saindo de casa, a minha filha falou para mim, mãe, olha só que clarão aqui dentro de casa, você não está vendo não? Aí eu falei, esse é o Espírito Santo de Deus, está curando sua mãe nesse momento. Quando eu cheguei lá, a doutora falou para mim, não tinha ninguém para entrar dentro da sala comigo, porque a lindona da minha filha saiu para lanchar. Aí eu falei assim, mas Jesus está comigo, eu não estou sozinha. Aí entrei, quando eu entrei, cheguei lá, ela perguntou, me deu a mão, perguntou se estava tudo bem. Eu falei, graças a Deus está tudo bem. Ela, pois está tudo bem mesmo, o resultado do seu exame não deu nada. Eu virei para ela e falei, doutora, e aquele exame lá atrás que eu fiz, que tinha dado o câncer? Ela falou, esquece aquele exame. É um mistério de Deus, que eu não entendi nada. Ela falou, a doutora falou assim, Vera, eu não sei te explicar, mas o seu exame não deu nada. Não deu nada, entendeu? O pastor Marco falou, se eu creio, ela não tem nada, sua esposa está curada. Ele chegou lá em casa com a cabeça baixa, sentado no sofá, toda triste. Ele, vamos fazer uma oração. Aí ele fez a oração e falou que eu estava curada, que eu não tinha nada. Que eu tenho para dizer para as pessoas que o melhor caminho é o nosso Deus, né? Que sem Ele nós não somos nada, que a gente tem que agarrar Ele, mas agarrar com fé, porque é só vitória.
Mudou totalmente, não só meu, como da minha família, do meu esposo que não ia na igreja. Hoje ele está na igreja, entendeu? A gente não se batizou ainda, entendeu? Mas a gente vai se batizar, a gente vai se casar, entendeu? 20 anos que a gente mora junto, nossa vida está transformada, em nome de Jesus. Isso aí, queridos, vocês acabaram de acompanhar o testemunho da irmã Vera, da nossa igreja lá de Santa Rosa, Igreja Nova São Santa Rosa, contando aí como Deus agiu na vida dela através do pastor Antônio Marcos, esse grande homem de Deus, que está em Santa Rosa fazendo um ótimo trabalho. Assim como foi na vida da irmã Vera, também pode ser na sua vida. Dependente daquilo que você esteja enfrentando, a luta, a dificuldade que veio contra a sua vida, nós sabemos que para Deus não existe nada impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E é claro, para aqueles que creem também. O próprio Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E por falar nisso, vamos entrar aqui agora na palavra. Você que puder acompanhar, a leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 22, que mostra uma tempestade em que Jesus e os discípulos enfrentaram. Lucas 8, 22, a Bíblia diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Queridos, esse texto descreve um momento que os discípulos enfrentaram, mesmo tendo o Senhor Jesus com eles. Eles entraram no barco para passar para outra margem e uma tempestade se levantou contra os discípulos, contra o barco em que os discípulos se encontravam, estando eles em perigo. E a forma como eles agiram, a forma como eles reagiram, nos traz várias lições. Porque assim como aconteceu com os discípulos, muitas vezes acontece conosco. O texto começa no versículo 22 dizendo que aconteceu. Não foi algo programado, não foi algo esperado por eles. Simplesmente eles entraram no barco e uma tempestade se levantou contra eles. Assim como também na nossa vida, muitas vezes nós nos deparamos com imprevistos, com situações que se levantam contra nós. Tempestades que se formam no casamento, que se formam na família, que se formam na vida financeira. São situações contrárias que vêm contra nós, nos colocando em perigo. Colocando a família em perigo, o casamento, a saúde da pessoa, colocando a empresa, o comércio, o emprego da pessoa em perigo. Mas é a forma como nós lidamos com a tempestade, com as lutas que se levantam, que revela de fato quem somos, que revela de fato em quem cremos, ou se na realidade estamos crendo no Senhor. A palavra nos mostra que os discípulos ficaram desesperados diante daquela tempestade, como muitas pessoas de Deus que estão me assistindo agora, que uma tempestade se levantou na saúde, que também perderam a paz. Pessoas que estão desesperadas por conta de uma luta que se levantou, por conta de uma afronta, um mal que veio contra esta pessoa, e isso tem gerado desespero. Não havia razão, não havia motivos para que os discípulos perdessem a paz, para que os discípulos ficassem desesperados. Por que não, pastor? Primeiro, porque Jesus estava com eles naquele barco. A palavra nos mostra no versículo 22, e aconteceu que num daqueles dias entrou com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda. A primeira razão do porquê não havia motivo de desespero é porque Jesus estava com eles. E uma das coisas que nós precisamos fazer quando uma tempestade se levanta contra nós é exatamente isso, é analisar: será que o Senhor é comigo nessa batalha? Será que alguma coisa que eu fiz, um erro, uma palavra, que deu legalidade ao inimigo para formar essa tempestade contra a minha vida? Será que em algum momento eu me afastei do Senhor por conta de algo que eu tenha feito?
por conta de algo que eu tenha falado? Uma vez que você, analisando a sua vida, o seu comportamento, e vendo, tendo a certeza de que o Senhor está com você nesse momento de tempestade, de luta, seja ele qual for, na área que for, queridos, não há razão, não há motivo de desespero. A palavra do Senhor diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não havia razão de desespero em relação aos discípulos, primeiro, porque Jesus estava com eles no barco. Eu não sei exatamente a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei a área da sua vida que o inimigo está afligindo. Mas a primeira coisa que você precisa analisar dentro dessa luta, dentro dessa tempestade que você está enfrentando é: Deus é com você? Há na sua vida alguma coisa que esteja afastando você de Deus? Existe algo que esteja criando entre você e Deus uma barreira? Se a resposta for não, se você tem a certeza, a convicção de que você está vivendo exatamente como a palavra de Deus diz que você tem que viver, então Deus é contigo, querido. E como eu já disse na palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Isaías 41 ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se Deus está com você neste barco, não importa a tempestade que se levantou, fique firme. Ele que está com você é maior que aquele que formou essa tempestade que veio contra a sua vida. A segunda razão, o segundo motivo do porquê os discípulos não precisavam se desesperar era o fato de os discípulos estarem obedecendo o Senhor. Eles estavam cumprindo uma ordem. A Bíblia diz que Jesus estava com eles no barco e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Eles estavam cumprindo uma ordem. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus havia dito. O próprio Senhor Jesus, com a palavra que ele havia dado aos discípulos, com aquilo que ele havia dito aos discípulos, ele já tinha determinado como seria o fim daquela viagem. Ele disse: passemos para a outra margem. O que viesse a acontecer no caminho não iria impedir a palavra de se cumprir. O final já estava determinado pelo Senhor Jesus. Querido, é isso que você precisa analisar. A tempestade veio contra você, mas você está dentro da palavra, obedecendo a palavra, cumprindo algo que o Senhor falou com você. Quando os discípulos entraram naquele barco para passar para outra margem, eles não estavam fazendo isso por acaso. Eles estavam fazendo isso seguindo uma orientação que Jesus havia dado na palavra. Quando nós estamos fazendo algo inspirados pela palavra de Deus, ainda que o inimigo se levante contra nós, ele vai tropeçar e vai cair. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus jamais irá passar. Então, se você está passando por um momento de tempestade, pelo fato até mesmo de estar obedecendo a palavra de Deus, fica firme, querido. Continue crendo nesta palavra que Deus lhe deu. Continue cumprindo exatamente o que Deus lhe disse, porque independente do que esteja acontecendo, no final dará tudo certo. Não retroceda. Continue olhando firmemente para o Senhor Jesus, cumprindo, obedecendo aquilo que pela palavra Ele te disse. Quantas pessoas que tomaram uma decisão de sair de uma posição, de passar para uma outra margem, pela inspiração que Deus deu pela palavra. Pessoas que abandonaram até mesmo uma profissão e entraram numa outra profissão. Pessoas que saíram de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Talvez você que está me assistindo agora, você tomou a decisão de montar o seu próprio negócio. Deus falou contigo pela palavra. Você recebeu uma inspiração de Deus quando você estava ouvindo a palavra de Deus e você entendeu claramente o Senhor determinando pela palavra para você sair dessa margem e passar para outra. Para sair da condição em que você estava e passar para outra. E você, inspirado pela palavra de Deus, você tomou uma atitude. Você fez uma escolha de montar o seu próprio negócio. Mas agora, uma tempestade se levantou. Uma luta veio contra você. E os pensamentos negativos estão se multiplicando, tentando convencer você de que a escolha que você fez foi errada. De que a decisão que você tomou foi errada.
de que você não deveria ter feito isso. Queridos, preste muita atenção no que eu vou dizer. Geralmente, quando uma tempestade se levanta, quando alguém toma uma decisão, faz uma escolha, naturalmente surgem dois pensamentos. Existem duas linhas de pensamentos que surgem nesta hora. A primeira linha de pensamento, para saber se aquilo que a pessoa está fazendo é de Deus ou não é de Deus, a primeira linha de pensamento diz assim: bom, você tomou uma decisão para fazer algo e uma tempestade se levantou. E aí alguém diz: bom, então o que você está fazendo é de Deus. Por quê? Porque quando você começa a fazer alguma coisa para Deus, o inimigo se levanta com uma fúria para tentar fazer você retroceder, para fazer você desistir, e aí a pessoa diz: então é de Deus, eu estou passando por uma luta, por conta disso, por isso então o que eu estou fazendo é de Deus, vai dar certo. A outra linha de pensamento já pensa diferente. A outra linha de pensamento diz assim: não é de Deus. Por que não? Não, porque se você determinou fazer algo, tomou uma decisão de fazer algo, e começou a dar errado, uma luta se levantou, as coisas estão dando errado, então por que não é de Deus? Porque quando é de Deus tudo dá certo, Deus abre o caminho, as coisas fluem naturalmente. E aí a pessoa fica no meio, em dúvida. Como ela vai saber se aquela decisão que ela tomou é de Deus ou não é de Deus? Porque uns dizem que quando é de Deus, ela enfrenta a luta, que o inimigo se levanta contra ela. Outros dizem que não, que quando é de Deus, ela não enfrenta a luta, tudo dá certo. Como saber, pastor, então, se é ou não é de Deus? Pela palavra, querido. Por aquilo que Deus lhe falou. Você precisa ter a palavra de Deus como respaldo, não as circunstâncias, não as evidências ao seu redor. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor, a questão é, o que você está fazendo inspirado pela palavra de Deus? Você consultou o Senhor? Eu costumo sempre falar isso aqui para os pastores, para as ovelhas, para os membros da igreja, para nunca fazer nada sem antes consultar o Senhor, sem antes ter uma palavra. Se Deus lhe deu a palavra, se Ele falou com você, não importa a tempestade que se levantou, querido. A palavra garante a vitória. A palavra garante o resultado. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra não. Permaneça firme, confiante, obedecendo aquilo que Deus falou. Por quê, pastor? Porque no final vai dar tudo certo. Se você está obedecendo a Deus, se você está fazendo o que você está fazendo, porque Deus falou contigo na palavra, meu irmão, eu garanto para você, no nome de Jesus, que se você continuar firme, não retroceder, vai dar certo. Porque a palavra de Deus é poderosa. Queridos, não existe nada mais sólido, nada mais firme, nada mais poderoso do que a palavra de Deus. É a mesma palavra que criou os céus e a terra. É o haja de Deus. Quando a terra estava tomada por trevas, não tinha forma, estava vazia, Deus disse haja. E aquilo que Deus disse passou a existir. A palavra que falou o seu coração, que levou você a tomar a decisão que você tomou, é a mesma palavra do princípio. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Continue obedecendo. Não havia razão, não havia motivos para os discípulos se desesperarem. Por que não? Primeiro, porque Jesus estava com eles no barco. Segundo, eles estavam obedecendo uma palavra do Senhor Jesus. Eles estavam seguindo uma orientação dada pelo Senhor Jesus. E a tempestade se levantou. Quando a tempestade se levantou, e como eu disse, muitas vezes isso acontece, você está seguindo uma orientação, muitas vezes a tempestade vem, a luta vem, e a forma como nós reagimos à tempestade é que vai determinar o final dela. É o que vai determinar se vamos alcançar o objetivo ou não. É a forma que nos portamos diante da tempestade. Veja, nesse caso, os discípulos desesperados acordaram Jesus. O versículo 24 diz: e chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Era essa a ideia que os discípulos tinham por conta da tempestade. É esta a ideia de que muitas pessoas estão tendo por conta da tempestade. De que não está dando certo. De que estão perecendo. Elas possuem a presença do Senhor, têm o Senhor com elas. Elas estão obedecendo uma palavra, estão fazendo algo que o Senhor orientou pela palavra, mas porque algo aparentemente deu errado,
Porque uma tempestade se levantou, elas estão agora acreditando de que vão perecer, de que não vão conseguir alcançar o objetivo. O que você precisa entender é que muitas vezes essas tempestades são formadas estrategicamente pelo inimigo para fazer você deixar de crer, para roubar a sua atenção da palavra. Os discípulos ficaram tão desesperados que esqueceram de tudo que Jesus havia feito. Esqueceram de todos os milagres que Jesus havia operado. Esqueceram até mesmo do que Jesus havia dito para eles. Querido, pare um pouco e comece a lembrar do que Jesus falou com você. Da palavra que te inspirou a fazer o que você está fazendo. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, para trazer à memória o que nos dá esperança. E a palavra de Deus realmente produz esperança no nosso coração. Veja, os discípulos desesperados agora eles estavam acreditando que iriam perecer. Mestre, nós estamos perecendo. Despertaram Jesus. Veja o versículo, a outra parte do versículo 24. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. O que Jesus fez? Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Isso nos traz também mais uma lição. Jesus, ele repreendeu a raiz do problema. O que estava causando toda aquela agitação, fazendo com que as ondas se levantassem e cobriam o barco. O texto, em uma outra passagem, Marcos chega a dizer que o barco era coberto pelas ondas. O que fazia com que as ondas agitassem o barco era o vento. Antes, então, de ordenar que o mar se acalmasse, Jesus repreendeu o vento. O que nós precisamos entender é que toda tempestade que vem contra nós tem uma raiz. E a raiz dessa tempestade é espiritual. Muitas pessoas têm o hábito, o costume, de tratar o problema de forma superficial. De tratar o efeito e não a causa. Não resolver o problema pela raiz. Veja, claro que o que estava colocando o barco em perigo eram as ondas. Grandes ondas que se formavam e que cobriam o barco. Mas o que estava formando aquelas ondas? Os ventos. Então, antes de repreender o mar, de ordenar que o mar se acalmasse, Jesus repreendeu o vento. O que você precisa entender, que esse problema que você está enfrentando, a origem dele é espiritual. Por trás desse problema existe uma força maligna. E você precisa aprender a lidar primeiro com o mal pela raiz. Repreender a origem, a causa do sofrimento e depois tratar o efeito. Jesus repreendeu o vento e depois falou às águas: aquieta-te. Ele ordenou que ela se aquietasse. Repreendeu o vento e depois a fúria da água. E a Bíblia diz que cessaram e fez-se bonança. Depois que Jesus fez isso, no versículo 25, ele pergunta para os discípulos e disse-lhes: onde está a vossa fé? Jesus perguntou para eles. Por que Jesus perguntou isso? Primeiro, porque Jesus esperava que os discípulos fizessem o que ele havia feito. Queridos, o momento da tempestade é o momento da fé. Há muitas pessoas que vivem dizendo que têm fé em Deus. Não são poucas as pessoas que dizem que têm uma grande fé, que creem muito. Mas é justamente no momento da tempestade que nós mostramos se cremos ou não cremos. Se temos fé ou se não temos fé. É o momento da tempestade que é o momento de você usar a fé. É o momento de você colocar a fé em ação. Em Efésios, no capítulo meia dúzia, Paulo falando da batalha espiritual, dizendo que a luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados. Ele diz ali que a luta é espiritual. No versículo 14 ele diz que para tomarmos sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, esse momento de tempestade, na realidade, é uma oportunidade. Uma oportunidade para você liberar a sua fé. Uma oportunidade para você crescer na fé. Porque a fé, ela só é desenvolvida à medida que você usa a sua fé. À medida que você coloca a sua fé em ação. Não há como você desenvolver a fé se você não usá-la. A fé sem obra, diz Tiago no capítulo 2, é morta. Ela não produz nada. Então esse momento da tempestade é o momento de liberar a sua fé, queridos. É o momento de você crescer espiritualmente.
É uma oportunidade de você mostrar o quanto você crê em Deus. Jesus perguntou para os discípulos: cadê a vossa fé? Talvez você que está me assistindo agora está em um leito no hospital. E o médico já passou um pouco mais cedo e disse para você que o seu caso é muito grave. Talvez ele trouxe o diagnóstico dizendo que aquilo que você tem é câncer. E que o câncer é muito grave e que já tomou o seu corpo. E você está chorando, já achando que você vai perecer, como os discípulos também achavam. E sem que você perceba, você está desprezando a presença de Jesus na sua vida e a palavra que Ele lhe deu. Aquilo que Ele disse para você. Jesus está perguntando para você agora, como Ele perguntou para os discípulos: onde está a sua fé? É para isso que ela serve, querido. É justamente para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse é o momento de você anular esta ação do inimigo. Pastor, e como eu faço isso? Como eu coloco a minha fé em ação? Como eu libero o poder da minha fé? Da mesma forma que Jesus fez. Quando os discípulos acordaram Jesus, Jesus se colocou de pé diante daquela tempestade. Ele não ficou prostrado. A primeira coisa, se coloque de pé. Saia dessa prostração espiritual, com esses pensamentos de morte, esses pensamentos de falência, de divórcio, de que não tem mais jeito. Larga isso, joga isso fora. Se levante espiritualmente. Erga a sua cabeça e fale com essa tempestade como Jesus falou. Jesus repreendeu a tempestade. Jesus deu uma bronca nela. Ele ordenou: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que cessou e houve bonança. Meu amado, é o que você precisa fazer com este mal que veio contra a sua vida. Se levante, se posicione em nome de Jesus pela palavra e repreenda esta obra do inimigo na sua vida. Por trás deste mal existe um demônio, existe uma força negativa e Jesus lhe deu o nome dele para repreender este demônio. Jesus disse em Marcos capítulo 16 que os sinais seguirão aos que creem. Se você crê, os sinais lhe seguem. E você pode, com autoridade, falar com este demônio e ordenar que ele saia da sua vida, da sua casa, família, da sua empresa. Você pode determinar a saída dele e este mal vai sair para a glória de Deus. Jesus virou para os discípulos e perguntou: onde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Aquele era o momento de usar a fé. E aí, queridos, veja o versículo 25 concluindo. Jesus disse assim, e eles, o versículo 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aqui está a razão, o motivo do porquê os discípulos ficaram desesperados, do porquê os discípulos perderam a paz naquele momento de tempestade. Qual é a razão, pastor? Eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles não sabiam quem estava com eles naquele barco. O Senhor, ele diz em Oséias, no capítulo 4, no versículo meia dúzia: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se você está desesperado diante dessa tempestade que você está sofrendo, isto é um sinal de que você não conhece quem está com você. Porque quem conhece a Deus não teme. Quem conhece a Deus não retrocede. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: eu sei em quem tenho crido. E você? Você sabe em quem você tem crido? Se você tem estado desesperado diante dessa má notícia, dessa tempestade, infelizmente, isso é um sinal de que você não conhece aquele que você diz que crê. Porque quem conhece a Deus não teme, não retrocede. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Querido, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Nós vimos o testemunho da irmã Lúcia, que passou por um momento difícil na sua vida, mas que através da fé, crendo, um milagre aconteceu na vida dela, assim como várias pessoas que também receberam. No nosso Face, você vai encontrar outras transmissões e outros testemunhos de pessoas que foram curadas, outras que foram libertas, que tiveram livramentos
através da fé no Senhor. Com você não pode ser diferente. Talvez você que está me assistindo agora esteja passando justamente por um momento de tempestade na tua saúde, ou no casamento, na família, não sei. Mas eu tenho certeza que Deus sabe do que você está enfrentando e não foi em vão que Ele fez com que você sintonizasse neste momento para nos assistir. Não foi à toa que esta pessoa, esse seu amigo, compartilhou esse vídeo para que você pudesse estar acompanhando. Deus está falando com você. E como servo do Senhor, eu quero, no nome de Jesus, abençoar a sua vida. Eu quero ministrar a bênção do Senhor na sua vida, decretar o milagre. Eu quero repreender essa tempestade como Jesus repreendeu a tempestade no barco onde os discípulos se encontravam com Ele. E eu tenho certeza que vai cessar para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então é momento de oração. Feche os teus olhos, ligue o seu pensamento em Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante do Senhor. Primeiro, para agradecer pela Tua palavra, que nos trouxe entendimento. Obrigado, Espírito Santo, porque sem a Tua orientação, sem o esclarecimento que vem do Senhor, não poderíamos entender a palavra. Obrigado, Espírito Santo. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Agora, Pai, eu me coloco diante do Senhor em favor de todos que estão nos assistindo agora. Meu Deus, só o Senhor conhece e esta pessoa sabe a luta, a tempestade que veio contra ela. Mas eu estou aqui, Pai, como ministro do Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, no Teu nome, para a Tua glória, como embaixador do reino, como representante do céu, para abençoar a vida dessas pessoas, meu Pai, e para repreender o mal que veio contra elas. Pai, eu sei que o Senhor me ungiu, eu sei que o Senhor me deu autoridade, meu Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor, meu Deus, para desfazer as obras do inimigo. E assim, meu Pai, no nome de Jesus, eu me posiciono agora, no nome de Jesus Cristo. E eu falo com esse demônio, com esse espírito maligno que veio contra esta pessoa. Espírito imundo, ouça minha voz agora. Abra os teus ouvidos para me ouvir no nome de Jesus. Eu amarro agora as suas obras. Eu paraliso todas as suas ações na vida desta pessoa e eu ordeno a você, pega este mal que você colocou, seja ele qual for, e no nome de Jesus, saia desta vida agora e não volte mais, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu ordeno isto para a glória do Pai. Pai, em nome de Jesus, que a Tua unção, Pai, que a bênção que o Senhor, pela palavra, já liberou para nós, se materialize na vida de todas estas pessoas. Eu oro agora, em nome de Jesus, declarando os enfermos curados, os oprimidos libertos. Em nome de Jesus, eu invoco, meu Pai, a bênção do Senhor sobre todas estas pessoas e que a bênção se manifeste, se materialize na vida de cada pessoa, segundo a necessidade de cada um, no nome de Jesus, para a Tua glória. Senhor, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, certamente todos estão abençoados em nome de Jesus. Você pode agora se levantar. A unção e a bênção de Deus, no nome de Jesus, já estão se manifestando agora mesmo na sua vida, para a glória do Pai. Se levante. Faça o que você não conseguia fazer. Você que estava acabado, que não conseguia se levantar, levante-se agora em nome de Jesus. Para a glória de Deus, se levante e tome posse da sua bênção. Certamente todos estão abençoados no nome de Jesus. Olha, nós já estamos chegando ao final da nossa programação, mas eu quero lembrar a todos que amanhã, quinta-feira, nós vamos começar a quarentena da santificação. Quarentena da santificação e consagração. Serão 40 dias em que nós estaremos jejuando, consagrando a nossa vida ao Senhor, buscando mais de Deus. E é uma oportunidade para você também receber do Senhor, também receber de Deus, uma oportunidade para você redefinir a sua vida espiritual para a glória do Senhor. Então, se for possível para você, comece conosco amanhã esse propósito. Ao meio-dia, nós estaremos transmitindo aqui uma oração
E se você puder, aonde você estiver, esteja conectado conosco amanhã, meio-dia, e nós vamos orar juntamente com você. Será bem objetivo, 5, 3 minutos, né? Na hora nós vamos ler um texto, vamos escolher ali, sortear um versículo, vamos ler o versículo, um breve comentário do versículo e depois então a oração do propósito. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós no nome de Jesus. Eu quero também convidar você para estar conosco em um dos nossos cultos. Nós somos aqui de Campos dos Goitacazes, mas nós temos igrejas espalhadas, né, no estado do Rio de Janeiro, e através desse telefone que vai aparecer aí no rodapé do vídeo, você pode entrar em contato conosco e descobrir onde tem uma igreja Nova Unção próximo à sua casa. Deus, Ele nos ungiu com este dom, nos deu a habilidade de podermos ensinar a palavra dEle às pessoas. Deus nos capacitou com este dom de ensinar a palavra dEle. Você quer aprender mais da palavra de Deus? Você quer ouvir a palavra, com uma linguagem, com uma clareza que você vai realmente compreender o que Deus está falando com você? Então, vem estar conosco nos nossos cultos. Deus nos abençoou com este dom de poder transmitir a palavra dEle com uma linguagem simples para que todos possam ouvi-la e entendê-la, de forma que todos possam transportar para a sua vida aquilo que estão ouvindo. Então, vem estar conosco nos nossos cultos, visite uma das nossas igrejas e eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. Tá bom, queridos? Lembrando, compartilhe com outras pessoas este vídeo, para que outras pessoas também possam receber desta palavra. Ele vai estar disponível tanto no nosso Face, como também no YouTube. Nós temos um canal no YouTube e você pode acessar também outras mensagens ali no YouTube, inclusive do nosso programa Alimento da Fé, que estava indo ao ar pela TV. Você pode acessar ali, o programa Alimento da Fé e receber a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Olha, ficamos por aqui com o programa, Prometemos na próxima quarta-feira voltar às 4h30, porém, a partir de amanhã, todos os dias, até o final do ano, ao meio-dia, nós estaremos transmitindo aqui uma palavra breve e uma oração através desse canal, através do Face, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço para todos. Só colhe quem